Fala meu amigo empresário, sejam bem-vindos ao canal da X3. Hoje eu vim com um assunto extremamente importante para que você saiba quanto custa o serviço de marketing digital. Essa é a grande dúvida, da maioria dos empresários, quanto que eu vou pagar pelo serviço que eu vou contratar. Então a ideia é essa. Trouxe aqui uma colinha aqui para poder compartilhar com vocês, os valores, não só da agência X3, mas também como o mercado trabalha dentro dessas possibilidades, de investir no digital. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal da Agência X3, que o foco é sempre trazer conteúdos relevantes aqui para a sua empresa, para você você consiga colocar em prática e ter bons resultados. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Primeira coisa que eu preciso dar contexto para vocês é que esses valores que eu vou te passar aqui, na verdade, ele não são regra, tá? Então, ele não é tabelado, ele não é definido. Tudo isso, quem vai definir ao decorrer do tempo vai ser o nível da agência, vai ser o nível do profissional. Às vezes você contrata um freelance, então isso pode mudar. Vai também depender da quantidade de pessoas que aquela agência tem, dentro da estrutura como empresa, então quantidade de colaboradores. Então, assim, tudo isso varia, tá? Mas quando você procura uma agência de marketing, essa é a média de preço que vocês vão ter acesso. Tá? Vamos começar então pela gestão de tráfego pago. Então, dentro do serviço de tráfego pago, existem diversas plataformas. Google Ads, Meta Ads, que são os mais tradicionais, LinkedIn, TikTok, Pinterest. Existem até plataformas que são utilizadas para tráfego pago em sites adultos, como Traffic Junk, Traffic Factory. Então, assim, tem várias plataformas que você pode contratar o serviço de marketing digital e isso vai depender do tipo de serviço que você oferece, do tipo de cliente que você quer atingir. Então, a plataforma ali que quem vai definir, na maioria das vezes, vai ser a preferência da agência mesmo. Por exemplo, na agência X3, nós trabalhamos com Google Ads e Meta Ads. Então, a gente trabalha com LinkedIn, com TikTok, até tem, mas pelos resultados que nós tivemos ali e pela busca também em relação a esse segmento, foi muito baixo. Então, a gente acabou nem dando tanta ênfase para essas plataformas. Então, nosso foco principal é sempre Google e Meta, que seria o Instagram e Facebook. Quais são os valores? Os valores do Meta Ads, tá? O que acontece? Varia de empresa para empresa, mas a média é entre R$1.000, o valor do serviço da agência, até R$2.000, R$3.000, dependendo da especialidade da pessoa que vai fazer o gerenciamento para você. Se for serviço, é de R$1.000 até R$2.000. Se for e-commerce, aí muda um pouco o porte da sua empresa e o nível de profissional. Existem empresas que cobram uma porcentagem, do resultado. Mais o valor de saldo, ou seja, além do valor fixo, você também tem um valor que você precisa depositar ali na plataforma. Importante, a gente está falando de tráfego pago, então você precisa ter um capital ali, precisa ter um dinheiro para investir. Então, se você coloca pouco dinheiro na gestão de tráfego pago, na verdade você está fazendo uma economia que a gente chama de economia burra. Então você está colocando menos dinheiro onde realmente vai fazer com que as coisas movimentem. Então economizar no saldo ali não é uma boa estratégia. Então menos de R$600 não comece, tá? Porque você não vai ter um resultado satisfatório. Ah, Rodrigo, mas a pessoa do empresário do segmento X falou que investiu R$100 e conseguiu 10 clientes. Cada um é cada um. E não se baseie na exceção. Tá? O que eu estou passando aqui para você é a regra, tá? Como que funciona realmente. Você quer ter retorno, não se baseie no retorno do outro. Você não sabe exatamente o que foi feito, você não sabe qual a estrutura que ele tinha, não sabe exatamente o que a empresa fez. Então, assim, não se baseie no resultado do outro. Tira uma inspiração do resultado? Sim, para você ter uma base, até para poder negociar, mas entenda que a exceção não é a regra, tá? Então, muitas empresas chegam na agência de marketing achando que colocou dinheiro é sinônimo de faturamento altíssimo, e não é assim, é uma construção, tá? Google Ads, mesmo processo, R$1.000 a R$2.000 para o serviço da agência, mais o saldo que você vai colocar na plataforma. Diferente do Meta, que você pode fazer uma campanha e colocar ou gerar um cadastro ali dentro, onde ele gera uma planilha para você entrar em contato, ou manda você para o WhatsApp, direto do perfil para o WhatsApp. O Google não, você precisa investir num site, tá? Então o site ele precisa ter uma configuração adequada para você ter bons resultados. Então, se você vai trabalhar com Google Ads, o seu site ele precisa ter botão do WhatsApp, ele precisa ter uma estrutura adequada para a experiência do usuário, ele precisa ter informações para poder qualificar esse potencial cliente. Então, todos esses detalhes também fazem parte do desempenho do Google Ads. Tá? Então, até mesmo o tagueamento. O que é tagueamento? São os rastreadores. Quando você começa a fazer um anúncio no Google, você precisa definir o que é conversão, você precisa definir quais tipos de conversões estão executando, como por exemplo, o maior erro é colocar um botão de WhatsApp ali no site, quando a pessoa clica ele conta como conversão, mas não necessariamente aquele clique se tornou um cliente. Ou seja, a pessoa clicou no botão do WhatsApp, foi para uma tela onde ele informava que ele iria acessar o WhatsApp,
Principalmente no computador isso acontece, tá? Ele clica ali no link para poder acessar o WhatsApp, só que ele pede o aplicativo. Aí a pessoa desiste, a pessoa não envia a mensagem. E aí que está o ponto, o Google identificou uma conversão aí. Então este é o grande problema, tá? Em relação a você fazer os tagueamentos da maneira errada. Então tudo isso precisa ser pensado, precisa ser estruturado. Google, R$1.000 a R$2.000 o serviço, mais o saldo da plataforma. Site, são 3 investimentos que você precisa fazer. Primeiro investimento, domínio. Segundo investimento, hospedagem. Terceiro investimento é o desenvolvimento do site. O que acontece? Quando você vai desenvolver sozinho, você tem outros investimentos, que é plataforma, tema, tem vários outros, quando você vai desenvolver sozinho. Quando você vai desenvolver, vai terceirizar esse serviço, a empresa já vai embutir o valor desses plugins, dessas ferramentas dentro do valor que ela vai passar para você. Então são 3 investimentos quando você terceiriza esse serviço. Só que esses investimentos eles vão de acordo com a complexidade do site. Se você quer uma landing page, a landing page, o valor dela é em torno de R$600 até R$3.000. Um site ali que tem a estrutura de blog, ele é em torno de R$1.500 até R$5.000. E quando você fala de um site institucional, que são mais páginas, né? Então até 10 páginas, 20 páginas, mas ainda não é complexo, ele não tem sistema integrado, ele não tem uma funcionalidade a mais, é só a parte visual para poder ranquear no Google e fazer o anúncio. Então a gente está falando de algo em torno de R$2.000 até R$10.000. Então entenda que essa variação de preço vai de acordo com a agência que você vai contratar. Então, estes valores são valores que você vai ter que pesquisar, porque existem agências, por exemplo, aqui em Jundiaí, que faz um site institucional a R$6.000. Existem agências que fazem a 3, existem agências que fazem a 2. Significa que aqui tem R$6.000 ali do orçamento, não vai pedir um valor de 6.000 para desenvolver o site. É melhor da que faz de 2.000? Não significa. Mas é por isso que você precisa entender quais são os recursos que você quer, para que você não fique preso à agência e principalmente para que você tenha um serviço que você realmente buscou. Beleza, já falamos de Meta Ads, já falamos de Google Ads, já falamos de site. Uma outra coisa que também é importante quando nós falamos de marketing digital é o SEO, tá? Que é a questão de posicionamento orgânico nos sites, né? No site do Google, no Bing, que são os buscadores. Então, essa estratégia ela depende muito da criação de artigo e de backlinks. O que é essa criação de artigo? O que é esse backlinks? Criação de artigo é você escrever textos que sejam relacionados ao tema do serviço que você oferece. Estes textos vão mostrar para o Google e para as pessoas que você entende sobre aquele assunto. Existe um grande ponto que é a questão da inteligência artificial e aí você tem que tomar cuidado. Quando você faz um prompt, ou seja, um comando para a inteligência artificial escrever um artigo sobre aquele assunto, ela vai deixar muito superficial. Então até o comando que você vai utilizar precisa ser pensado para que você detalhe para a inteligência artificial a estrutura de artigo que você está pensando em desenvolver. Tá? Por quê? Porque quanto mais raso o seu conteúdo, menos autoridade você passa para o Google. Tá? Então, por isso, quantidade de conteúdo é importante. Passou de 200 artigos de alta qualidade, você já tem uma autoridade aos olhos do Google. Tá? Então você já começa a ser indicado, mas não é só esse site. Também precisa dos backlinks, que são sites de outras empresas que vão escrever artigos falando bem de você. E esse falando bem é colocando o link do seu site dentro daquele artigo. Isso é chamado de backlink. Então esse serviço as agências oferecem. Tá? Então o que a gente chama de SEO. Tá? Então o posicionamento dentro do Google é este serviço que eu mencionei para você. Basicamente, qual é o investimento? Quando é criado manualmente, através de um redator, o valor ele sobe muito mais do que eu vou passar aqui para você. Quando ele é criado através de uma inteligência artificial, que ela foi treinada para ter todos esses pontos, saber mandar um prompt correto para OpenAI ou para o Gemini, para que ele traga informação relevante, os custos são basicamente esses. De R$12.000 por ano até R$150.000 por ano, tá? Por quê? Porque quando você se posiciona no topo do Google organicamente, você tem um volume de clientes que supera este valor, dentro do período de 2 anos, 3 anos com a empresa. Então, por isso, estratégia de SEO é uma estratégia a longo prazo, dá muito retorno. Hoje, a agência X3 ela tem como fonte principal a estratégia orgânica do Google. Tá? Então, nós estamos bem posicionados, sempre criamos conteúdos relevantes para justamente mostrar para as pessoas e para o Google que nós temos autoridade sobre aquele assunto. E isso fez com que nós conseguíssemos colocar o nosso site na primeira posição da palavra-chave Marketing Jundiaí. Tá? Então, o que foi isso? Foi um trabalho constante, né, para conseguir chegar nesse posicionamento. Agora nós estamos tentando posicionar em outras cidades. Tá? Então, tudo isso é com o tempo, tá? Mas é muito válido. Através dessa estratégia, nós conseguimos 3 a 4 contatos por dia, sem investir nada, absolutamente nada em tráfego pago. Então,
Tudo isso é importante para que você entenda que as estratégias de marketing ela tem várias vertentes, tá? Mas este é um investimento do SEO, algo entre 12 mil por ano a 97 mil por ano. E aí, quando o cliente vai iniciar esse serviço, ele é pago mensalmente. Então, vamos supor, se é 12 mil no ano, R$1.000 por mês, tá? Bom, gestão das redes sociais. O que inclui a gestão das redes sociais? Então, é colocar imagens, é colocar vídeos, é colocar conteúdo relevante para sua audiência, tá? Criar um calendário editorial. Então, ou seja, qual é o tipo de assunto que nós vamos abordar? É feriado? Então, o papel do social media, né, que é o profissional responsável por criar essa estratégia, é justamente esse. É entender quais são os tipos de conteúdo que você quer gerar e assim produzir esse conteúdo de acordo com a linguagem que você quer atingir o seu público, né? Então, se você tem uma linguagem um pouco mais dinâmica, né, um pouco mais alegre, um pouco mais bem-humorada, então o social media tem que criar conteúdos mais nessa linha. Agora, se você já tem uma estratégia um pouco mais séria, mais conservadora, aí o social media vai ter que também levar para essa linha. Então, todos esses pontos eles precisam ser analisados para poder iniciar os seus posts, tá? Então, vamos lá. Quais são os pacotes? Quando nós falamos de social media, nós estamos falando de volumes de trabalhos que serão necessários. Se eu estou falando de um volume de post de 8 conteúdos, ou seja, 8 imagens ou 8 vídeos, nós estamos falando de um valor entre R$1.000 até R$2.000, tá? Existem valores menores? Sim, gente. Entenda o seguinte, sempre vai existir valores menores e sempre vai existir valores maiores. Então, eu estou pegando a média, tá? Então, social media, uma média de 8 posts por mês entre R$1.000 a R$2.000. Então, se você quiser fazer algo em torno de 30 posts, a agência ela vai cobrar algo em torno ali de R$60, R$70 por post, tá? Então, vamos supor, se você está falando 30 vezes 70, a gente já está falando de R$2.100. Tá? Então, R$2.100 só para colocar nas artes, mais algo em torno de R$500 a R$600 o profissional que vai programar isso. Tá? Então, a gente já está falando aí algo em torno de R$2.700. Tá? Então, por isso que eu falei, cada agência vai trabalhar de acordo com a política dela, né? De acordo com a estrutura dela. Então, se é uma agência de 10 funcionários cobra R$70, o mesmo serviço para uma agência de 40 funcionários não vai ser esse, né? Não vai ser R$70, vai ser 100, 120. Então a estrutura da agência também encarece o serviço que vai ser contratado, tá? Então, óbvio, quanto maior a estrutura dela, né, maior os gastos, então isso passa para o cliente final. Mas a média de algo de 2 posts a 3 posts por semana é em torno de R$1.000 até R$3.000. Então, o que inclui nesse serviço? Postagem dentro de Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, todos os principais canais ali onde dá para ser utilizado as mesmas imagens ou os mesmos vídeos, tá bom? Então, basicamente, esses são os valores da questão da rede social. Captação de vídeo também é um serviço muito importante, porque você quer criar o conteúdo, né, mas muitas vezes você não tem tempo, não tem ideia, né? Então a agência ela também apoia você nesse sentido. Então, para fazer a captação de vídeo, o valor varia de R$800 até R$5.000, dependendo da complexidade e da qualidade que você busca aquele vídeo. Então, se você quer um vídeo que ele é muito alto nível, os equipamentos que vão ser utilizados são equipamentos de alto nível. Então, existem gravações aí, principalmente de comerciais, que chegam a 30, 40, 100, 200. Então, assim, captação, né, de vídeo depende muito da estrutura que você quer, né, receber para poder gerar aquele conteúdo, tá? Então, basicamente, gente, esses são os valores de uma agência de marketing digital. Eu coloquei uma média para que você entenda exatamente quais são os investimentos que você vai precisar fazer. Então, já faz um cálculo. Ó, para eu conseguir trabalhar com tráfego pago, eu vou precisar desse investimento. Para eu conseguir trabalhar com SEO, eu vou precisar deste investimento. Os serviços da agência X3 está dentro dessa média, tá? Então, se você quiser saber exatamente quais são os nossos serviços, quais são os valores, eu vou deixar um link aqui para você falar com a nossa equipe comercial e assim nós vamos poder explicar para você, te falar com mais detalhes, tudo que você tiver de dúvida sobre o serviço e também sobre os preços. Eu espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado a desmistificar realmente qual que é o valor, né, qual que é o preço que uma agência cobra para executar o serviço dela. E assim você fazer as contas para poder entender se vale a pena contratar uma agência, se vale a pena colocar um profissional ali dentro, mesmo que inexperiente, para ele poder pegar o jeito, ou se vale a pena você aprender para poder desenvolver esse projeto, tá? Mas pelo menos você já tem um caminho para poder tomar a sua decisão e assim colocar a sua empresa em destaque, tá bom? Então nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado por chegar até aqui. Até lá.